Olá pessoal, o papo hoje é sobre componentes, nesse caso, retificadores de selênio. O selênio na realidade é um material semicondutor utilizado antes do silício e antes até do germânio. Então, dá uma olhadinha na história, um pouco da história desse carinha aqui e fazer um experimento ou outro, só para a gente ver como esses carinhas funcionam. Vamos lá! Bom, a nossa jornada aqui começa com uma breve preleção da origem dos retificadores de selênio. O retificador em si, a retificação em si, é um processo que converte a corrente alternada que é usada nos sistemas de distribuição, que chega até a nossa tomada, digamos assim, para a corrente contínua, que é muito mais útil para os sistemas eletrônicos e tal, que a gente está bastante acostumado hoje em dia. E esse tipo de processo teve a sua evolução natural ao longo do século passado, aliás, até boa parte do século anterior, inclusive do século XIX, justamente para poder conseguir fazer uso dessa corrente alternada em sistemas muito mais detalhados, digamos assim, intrincados, como rádios e outros sistemas de controle, etc. E nesse caso, os retificadores de selênio são uma peça importante, digamos assim, um passo intermediário entre diversas tecnologias. Aqui, por exemplo, esse paper aqui, ele explica muito bem, ele dá um histórico bastante bacana e faz uma abordagem muito boa sobre esses carinhas. Basicamente, o paper é de 1942 ou 43, se não me engano. Tá? Um membro aqui da Associação dos Engenheiros, a Associação Americana dos Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, e a IEE é precursora do IEEE ou I3E, hoje em dia, que é a Associação Internacional de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos. E esse cara aqui, ele fez uma boa preleção, ele comenta inclusive de retificadores. Ele comenta que a primeira descoberta do selênio como propriedades de retificadores foi em 1883. Então, no final das contas, eles conhecem essa propriedade, mas em 1883 a proliferação de sistemas em corrente contínua eletrônicos era praticamente zero. Então o interesse não estava ali, provavelmente foi apenas uma curiosidade, tá? Então, bom, aí ele comenta aqui que existe um retificador ainda mais antigo, de óxido de cobre, e aí eles começaram a pesquisar as propriedades do selênio como retificador, né? Mas, naturalmente, entre esses passos aí, você tinha, provavelmente, a introdução já de válvulas, válvulas termoiônicas, cujo processo de retificação também era mais fácil, provavelmente, de ser feito, porque existia já toda uma indústria em torno da fabricação das válvulas. Então você podia reusar muitos dos componentes e muitos dos processos para isso. E aí um dos detalhes interessantes que ele explica aqui é justamente na construção, onde você tem uma fina camada. Você tem uma placa metálica, são essas aletas grandes aqui. Aí você tem uma fina camada de selênio, de selênio, né, uma selenium layer aqui, uma fina camada de selênio que justamente a dificuldade aqui não é apenas depositar selênio no metal, mas é depositar um selênio monocristalino, que você tem que aquecer, o cristal tem que estar alinhado para que ele possa ter as propriedades retificadoras dele, né, apropriadas, né? E aí você põe uma barreira fina aqui de metal, então na realidade essa é uma junção tipo Schottky, semicondutor metal, e você tem aí, por fim, o eletrodo de contato do outro lado. Então, no final das contas aqui, a tradução aqui na realidade é essa. Eu tenho um contato aqui, os dois contatos são aqui para cima, eu tenho a aleta metálica e tenho os sanduíches, tenho diversas camadas de sanduíche. Essas camadas de sanduíche são justamente esses sanduíchezinhos aqui, selênio metal. Selênio metal, são essas junções Schottky. E a razão pelas quais você pode naturalmente associá-las em série é justamente para ganhar uma maior
isolamento dielétrico, como se você estivesse associando diodos em série para ter uma resistência dielétrica a tensão maior. E justamente, então, os diodos aqui, os retificadores de selênio, você podia agregar diversas pastilhas para ter retificadores de extrema tensão de trabalho reversa, né? Hoje em dia, esse retificador aqui, eu tenho que dar uma olhada nas características. Eu não consegui encontrar as características completas dele. Ele tem um código aqui específico, mas provavelmente ele deve operar aí nas suas centenas de volts, justamente pelo tipo de construção dele. Enfim, e aí continuando, note aqui um dos detalhes bastante interessantes. As características em corrente contínua são semelhantes a de um diodo comum, os nossos diodos famigerados atuais aí de silício, né? Só que a diferença aqui primordial, a gente vai ver isso mais adiante, fazer experimentos sobre isso. A diferença primordial é a curva de subida de tensão, que ela é bastante inclinada. Os diodos mais modernos, a curva é praticamente 90 graus. Por quê? Porque é uma questão de eficiência e perdas, né? A inclinação aqui significa um comportamento semelhante a um resistor. Então, o resistor, naturalmente, ele causa perdas na condução da energia, né? E então, se você tem uma curva bem inclinada, é praticamente um fio de 0 ohms. Bem inclinado não, perdão. Uma curva bem paralela, né? Bem reta para cima, perpendicular ao eixo X, você tem praticamente um condutor aí de 0 ohms. Mesma coisa do lado oposto aqui, cujo você tem aqui um ponto no qual os diodos, né, as células de selênio, elas começam a ceder ao excesso de tensão, e eles começam esse ponto aqui é o ponto no qual é aquela tensão que eu comentei, a tensão máxima reversa, que é a que você consegue acrescentar associando os diodos em série. Aqui, né, as células retificadoras em série, aí você consegue aumentar essa tensão. Aqui no caso ele fala aqui entre 15 volts, provavelmente para uma simples célula. Você começa a associar elas em série, você consegue tensões dielétricas bem maiores. Então, basicamente, esse aí é o resumo, digamos assim, né, da construção e das propriedades fundamentais do retificador de selênio. Propriedades em si não são muito diferentes de um retificador comum, e a construção em si não é muito diferente de um diodo Schottky. Um dos detalhes mais interessantes desse paper é que ele faz uma apresentação completa sobre o processo de retificação, com uma caracterização bastante intrincada dos retificadores de selênio. E basicamente é extremamente interessante fazer a leitura em inglês, mas sempre dá para usar o Google Translate ou aprender inglês, que você acaba ganhando uma coisa a mais, sempre importante. Mas isso aqui é toda uma preleção das características, e a boa parte dessas características são características de retificadores atuais também, tá? Naturalmente as curvas mudam, porque o comportamento, né, da construção influencia, né, as características, né, o comportamento do retificador. E basicamente aqui o que a gente vê é que isso daqui, na realidade, você tem uma noção da novidade que era na época, né? O paper é bastante completo, e a novidade que era na época de todos os detalhes aí cobertos pelo retificador de selênio, incluindo, naturalmente, os circuitos, uma coleção de circuitos de retificação, coisa que na época era novidade. Hoje em dia qualquer revistinha, qualquer revista básica contém esses circuitos, talvez não necessariamente o circuito hexafásico aqui, mas os circuitos e as formas de onda abordadas aqui. Para uma discussão mais a miúde aqui dessas formas de onda e de como medi-las, eu sugiro a vocês darem uma olhada no vídeo VBE 089. Eu vou deixar o link na descrição, como vou deixar também o link para esse paper na descrição, porque lá eu faço uma abordagem completa, usando naturalmente diodos de silício, mas eu faço uma abordagem completa e mostro técnicas de medida de corrente alternada e retificação
naquele vídeo. Vale bastante a pena dar uma olhadinha aí. Então, aqui basicamente, o planeta está caindo. Então, basicamente, todas as características aqui, curvas e dados, né, de perdas e etc, né, e de construção. Então, realmente, muito interessante. E um dos mais importantes gráficos que ele é coberto aqui, deixa eu tentar encontrar aqui, ele é sobre... estava aqui na minha cara, eu esqueci. Esse daqui. Essa é a principal razão pelos quais os retificadores de selênio não são usados atualmente. Fora a sua toxicidade, o selênio não é lá muito agradável. Mas o problema principal é envelhecimento dos retificadores de silício. Os retificadores de silício, eles envelhecem, ou seja, eles possuem problema, no caso da construção deles, como eles são protegidos com tinta e não necessariamente com epóxi ou alguma coisa mais sólida, eles têm problemas com a idade, né, com o uso. Eles realmente degradam com o uso. Aqui um teste, naturalmente isso foi feito na década de 40, esse retificador de selênio é mais novo do que isso, mas aqui na década de 40 ele fez testes, dependendo das condições, em 400 dias, 500 dias você tinha o quê? Um percentual decrescente da tensão de saída. Então esse é um dos principais motivos pelos quais eles não são usados hoje em dia. Outro detalhe também é que retificadores de selênio, quando eles se degradam a ponto de catastroficamente falharem, digamos assim, eles soltam um cheiro nada bom, um cheiro nauseabundo, terrível, de cheiro de ovo, de enxofre muito forte, e que, dependendo das concentrações, ele é extremamente tóxico. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso. Mas, no mais, aqui, como experimentação, ele vale, e naturalmente, como tudo na vida, não significa que se você encontrar um, você tem que trocar imediatamente. É sempre interessante avaliar a possibilidade, mas se você encontrar um pela proa aí, num restauro de um rádio ou uma televisão antiga, tenha ciência de que ele pode eventualmente se estuporar e não necessariamente ele vai destruir alguma coisa, mas ele vai soltar esse cheiro terrível e, enfim, a decisão é tua. Mas é isso aí. Vamos passar agora um pouco mais para a parte prática. Bom, antes da parte prática, eu só queria mencionar rapidamente também um outro artigo de um radioamador aqui. Ele escreveu esse artigo já há um bom tempo, mais de 10 anos, mas ainda é bastante atual, do processo de substituição de retificadores de selênio. Eu também vou deixar o link aí. Esse é um artigo bem mais prático, no qual ele comenta como substituir com retificadores de silício, as razões, etc. Então, vale a pena a leitura também. Bom, está aqui então só uma comparação entre as diversas tecnologias ao longo dos anos em termos de retificação. Aqui o primeiro é uma válvula AZ1, uma válvula contemporânea da introdução dos retificadores de selênio. É uma válvula retificadora de onda completa nesse caso. Isso aqui é década de 40, e nesse caso aqui a válvula AZ1 na realidade ela possui 2 diodos, numa configuração similar aqui como está desenhado aqui no nosso retificadorzinho Schottky aqui de fontes chaveadas mais modernas. 2 diodos antiparalelo em que a saída ela é comum. Nesse caso aqui, um detalhe que eu esqueci de comentar, como o retificador de selênio você é construído em forma de sanduíche de diversas pastilhas de selênio, era comum também você ter configurações de diodos simplesmente acumulando mais pastilhas e mais aletas, né, na realidade, em configurações similares ao diodo retificador de onda completa. No caso aqui, todos os meus retificadores de selênio são diodos simples, mas era possível também fazer essa combinação. Vou vendo adiante, aqui um diodo, esse aqui na realidade é um diodo simples, uma válvula simples amortecedora, ou seja, 6AX4, uma válvula amortecedora, porque também mostra também um dos usos para os retificadores de selênio, na realidade, eles também eram usados como supressores de transientes, tá? Pela função de clamping, né, os circuitos de clamping, de ceifamento aí dos diodos, a característica deles, você conseguia usar eles como diodos supressores. Era um uso muito comum.
Aí movendo ainda mais, um pouco mais moderno, você tinha agora os contemporâneos de puro estado sólido. Aqui no caso é um diodinho de germânio, que eu acho super bacana, porque é o capsulamento em vidro, você vê toda a estrutura interna. Mas aqui na realidade não, um retificador para fontes de alimentação, mas nesse caso aqui é um diodo detector, porque o germânio ele não possui uma robustez muito grande. No caso desse modelo aqui, existiam diodos um pouco mais parrudos, mas o germânio não era tão muito bem feito para retificadores de maior corrente, capacidade de corrente, como os retificadores de selênio. E aqui, naturalmente, o silício, que é a tecnologia corrente, né, mais comum, várias gerações aí, os típicos famosos SK e o BY127. Esse aqui é um pouco mais antigo, esse aqui é um MR831 da Motorola, e aqui um retificador bem moderno, encapsulado em epóxi, um N4007, um retificador, em termos de comparação com as características do retificador de selênio, o 4007 mesmo, qualquer um desses aqui, ele é bastante superior, digamos assim, tanto em rigidez elétrica, mas também em capacidade de corrente, dissipação e etc. E durabilidade também. E aqui, naturalmente, um diodo bem moderno de fontes chaveadas, que é retirado de uma fonte de PC. Na realidade, esse aqui é um Schottky, um diodo Schottky que é metal semicondutor, é o mesmo tipo de junção do retificador de selênio, e isso garante uma tensão menor de queda. E nesse caso aqui, esse aqui é um cara bastante moderno, com a capacidade de corrente muitas vezes maior do que qualquer um dos elementos que estão mostrados aqui. Enfim, basicamente, essa é a comparação entre as diversas tecnologias ao longo do século passado. E, aliás, do século, né? E vamos partir então agora para a parte um pouquinho mais prática. Bom, naturalmente agora o que a gente faz, primeiro teste do tipo de retificador é com o nosso multímetro. Estou usando o Fluke 87 porque ele tem uma tensão bem alta de diodos, né? E dá para notar aqui, bom, os terminaizinhos aqui, a indicação nesse caso variava muito. Nesse caso o terminal vermelho, paradoxalmente, é o catodo e o amarelo é o anodo. Você nota então, curiosamente, a tensão de queda aqui do retificador de selênio. Aproximadamente 2 volts, está variando um pouco, eu não sei se é a questão da idade ou se é simplesmente a característica dele, à medida que ele é muito suscetível, ele pode ser muito suscetível à temperatura. Quando há uma corrente passando nele, naturalmente a tendência é o componente esquentar minimamente e chegar num ponto aí de estabilização. Mas dá para notar que aproximadamente 2 volts de queda. Dá para entender agora que, dependendo da potência, né, da capacidade de corrente máxima desse cara, você vai ter uma dissipação nada desprezível aqui no próprio componente, né? Então, basicamente, essa é a principal diferença, né? O retificador de selênio, ele é bastante, digamos assim, ele tem uma perda bem maior do que o silício, apesar de ser uma junção metal semicondutor. Uma válvula termoiônica tem normalmente quedas de tensão muito mais elevadas, variando entre 4 e 5 volts até 20 volts, dependendo do estado das condições dela. Então, na realidade, o retificador de selênio dá para entender a vantagem dele no contexto da substituição das válvulas termoiônicas à época. A tensão de queda era infinitamente maior, sem contar que você não precisava de uma corrente de filamento, né, de uma tensão secundária aí. Então, só para relembrar a comparação aqui com outro diodo contemporâneo não, o diodo que foi introduzido um pouco depois, o diodo de germânio, que possui uma tensão de queda bastante baixa pela característica intrínseca do material semicondutor germânio, a barreira de potencial ela é menor. Nos diodos de silício, a gente conhece muito bem, tipicamente, uma queda de tensão de 0,6 volts, aí, em torno de 0,6 volts, dependendo da corrente aplicada, né? Aqui no 4007. E ainda na questão de tensão de queda, os diodos Schottky, principalmente esse de altíssima potência, a tensão de queda é ainda menor.
em termos de construção ou de propriedades físicas, o diodo, propriedades físicas não, eu digo da barreira de potencial, o Schottky, ele é uma junção também semicondutor, silício e metal, como o diodo de selênio. Mas no caso do silício, ele tem uma barreira de potencial bem menor, então cerca de 10 vezes menor nesse caso aqui, mas isso varia muito com o modelinho do componente. Mas enfim, basicamente é isso aí, primeiro teste prático aí. Bom, e o último teste que eu fiz aí com os diodos, né, com as diferentes tecnologias de diodos, né, foi feita com o traçador de curvas, o Lock-Z. Tá aí, eu vou deixar o link para o vídeo na descrição, onde eu cubro esse carinha mais em detalhes, tá? Mas isso daqui, na realidade, é a maneira mais efetiva da gente avaliar mesmo as curvas características aí dos diversos diodos, tá? Então eu já rodei as curvas, tá? Eu carreguei aqui, então eu praticamente começo aqui, deixa eu começar aqui, por exemplo, com o diodo de silício, que é o diodo mais comum, né? Você começa aqui, eu estou fazendo a varredura de menos 18 volts até mais 12 volts para o lado de cá. Mas naturalmente a corrente sobe instantaneamente, incrivelmente, a partir dos 0,6 volts. Se eu for aqui com o cursorzinho, está lá 0,54, 0,6, 0,68 volts aqui no cantinho da tela, né? Então isso aqui na realidade é uma curva de diodo de silício normal, né? Aí eu pego aqui o nosso diodo Schottky. O diodo Schottky, um N5817, ele aqui é a curva rosa. Você nota que a curva é bem semelhante ao diodo de silício. No entanto, a corrente começa a subir aos 0,2 volts por aí, entendeu? Então essa é a corrente que sobe aqui, né, no diodo Schottky, porque ele tem a barreira menorzinha, né? Ele conduz com menos tensão. E é semelhante também ao diodo de germânio. Só que o diodo de germânio, ele começa a conduzir mais ou menos no mesmo intervalo do diodo Schottky, mas a corrente é excessiva, o diodo não tem muita capacidade de corrente, mas de qualquer maneira, você nota a inclinação dessa curva é muito maior, né? Comparada com os outros dois diodos mais modernos, né? Então, o diodo de germânio, na realidade, ele não é feito para ser retificador, então ele tem um amortecimento, digamos assim, aqui uma região até quase ômica aqui, ou seja, uma região de resistor. E a gente compara agora com o diodo de selênio. Curiosamente, o diodo de selênio só começa a subir mesmo, como a gente viu no multímetro, 2, 3 volts, 3 ponto alguma coisa, e aí vai, tá vendo? Ele atinge 1 mA a 3,5 volts, ou seja, corrente, né, corrente direta, né? E aí você vê que a curva dele também é bem mais lenta, digamos assim, do que a curva dos outros diodos, né? Ele é bem semelhante ao diodo de germânio em termos dessa característica aqui dessa curva, né? E os outros dois são muito mais radicais, digamos assim, nessa ascensão, né? Então, basicamente isso aí mostra bem o comportamento dos nossos carinhas aqui de selênio, né? E basicamente com diodos você tem esses testes, né? Opa, a bateria está acabando. Está tudo acabando, a bateria da câmera também está acabando. Mas enfim, basicamente esse aqui é o teste mais interessante para se fazer com esses diodos, tá? Não há muito mais o que se fazer no traçamento de curvas. O ideal, eu gostaria de ter tensão suficiente, se o meu traçador de curvas fosse negativo o suficiente para eu conseguir ver o lado da tensão de ruptura reversa, né? No caso do diodo, da maioria dos diodos, a tensão de ruptura reversa são várias dezenas de volts, então aí o traçador de curvas não chega até lá. Mas enfim, basicamente é isso. Uma tratativa maior de formas de onda, como eu falei anteriormente, né? Uma tratativa maior de formas de onda na aplicação da fonte de alimentação mesmo, eu fiz isso no vídeo passado, no VBA 89, e eu vou deixar o link aí para fazer mais... para vocês poderem dar uma olhadinha mais em detalhes nesse outro aspecto aí de retificadores em geral, que todos eles operam da mesma maneira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse componente inusitado, coisa rara de se encontrar hoje em dia,
e até a próxima. Aquele abraço.